Para a gente tentar entender um pouquinho do que aconteceu, nós convidamos alguns especialistas. Convidamos o psiquiatra forense Guido Palomba, que está com a gente aqui no estúdio, também o Renato Lombardi, comentarista de segurança da Rede Record. E daqui a pouquinho, no Rio de Janeiro, com a apresentadora do Hoje em Dia no Rio de Janeiro, a Mariana Leão, nós vamos conversar com familiares de vítimas, pais de crianças que sobreviveram sobreviveram ao ataque, perdão. Como superar essa dor, como enfrentar toda esta situação. Daqui a pouco eu converso com a Mariana Leão ao vivo. Guido Palomba, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Hoje em Dia. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, Lombardi. Obrigado. Palomba, como é que a gente consegue entender ou explicar tudo isso? A carta ajuda a entender alguma coisa? Ontem, antes da divulgação da carta, a gente na transmissão falava justamente isso. Talvez, com o conteúdo dessa carta, a gente consiga entender alguma coisa. Eu, como leigo, leio a carta e continuo sem entender absolutamente nada. A carta ajuda de alguma maneira? Claro. Bom, vamos lá. Tecnicamente, o caso não é difícil para o especialista. Agora, o que é inusitado é o tipo de crime. Esta carta é uma fotografia nítida, em cores, do psiquismo desse rapaz. O que ele tem? Vamos lá. Ele é um psicótico, ou seja, um doente mental. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Psicose é uma ruptura com a realidade. Todo psicótico, ele rompe com a realidade. Esta carta mostra nitidamente uma ruptura com a realidade, logo no início. No início ele diz que... Os impuros não poderão tocar sem luvas. Ele mostra uma ruptura completa entre o mundo dos puros e o mundo dos impuros. Os impuros não poderão tocá-lo a não ser que seja com luva. Esta cisão, esta divisão é típica na cabeça, no pensamento de determinados psicóticos, como, por exemplo, o caso dele, que eu chamaria de esquizofrenia. O próprio nome esquizofrenia... Deixa eu aproveitar que você falou sobre isso, porque a gente ouviu em alguns depoimentos que a mãe biológica dele seria esquizofrênica. Isso já é um indicativo? Claro, são vários indicativos de que ele é esquizofrênico. Olha, você que está em casa, você que está em casa, nós estamos recebendo o Guido Palomba, psiquiatra forense, ele está analisando a carta, tentando entender, identificar, nos explicar. O Guido Palomba está analisando e nos explicando para você, telespectador, o perfil deste jovem que cometeu esses crimes, desse psicopata. A gente pode identificar como psicopata, né, Palomba? Não, psicótico. Há uma diferença brutal de qualidade entre o psicótico e o psicopata. Ele não é psicopata, ele é psicótico. O psicopata não é doente mental, ele tem uma perturbação da saúde mental. E o psicótico, ele tem uma ruptura com a realidade, ele é um doente mental, um louco, propriamente dito. E tem como perceber isso durante a vida? Assim, não, isso tecnicamente é simples. Mas para um especialista, por exemplo, a gente ouviu também alguns depoimentos, Palomba, por exemplo, a irmã, a irmã de criação dele, a gente ouviu vizinho, agora numa reportagem, não, mas a gente convivia com ele, quando eu vi o nome fiquei impressionado. Então aí, nós, no nosso dia a dia, você que está aí na sua casa, eu na minha casa, a gente consegue identificar isso nos relacionamentos com o vizinho, com o funcionário da padaria, com o rapaz do posto de gasolina com quem a gente convive, encontra todo dia. A gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, com um colega de escola? Da forma como todos perceberam. Não tem nada fora do encaixe. Eles perceberam como uma pessoa esquisita, introvertida, vivia sozinho, não tinha amigos. Mas tem um monte de gente assim, não tem? Veja, vamos por parte. Eu acho o seguinte, identificar um doente mental sendo a pessoa leiga, ainda que muito culta, ela não vai identificar. Não vai. Tá certo? Mas vai falar, ele é esquisito, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem um aspecto estranho, o que todos falavam. Agora, uma coisa interessante. Quando ele escreve essa carta, eu volto a insistir, ela é uma fotografia real e em cores do psiquismo dele. Então ele divide o mundo entre o mundo dos puros e o mundo dos impuros. Essa cisão, essa rachadura, mostra até mesmo o diagnóstico dele. O diagnóstico seria esquizofrenia. Esquizo quer dizer fenda. Esquizo quer dizer fenda e frem quer dizer mente. O próprio nome já revela essa cisão que existia entre ele e o mundo. O mundo, para ele, é esta carta. São os puros e os impuros. Ele vive numa realidade paralela, Palomba? Num delírio.
Ele vive num mundo delirante. Por exemplo, ele tem, depois na carta, ele entra num pensamento mágico, místico, religioso. Então, meu corpo terá que ser lavado etc. E tal. Esse misticismo e mais esse mundo dos puros e dos impuros, que são mundos absolutamente distintos, que não podem nem se tocar, isto mostra que ele tinha um pensamento delirante. E esse pensamento delirante faz parte da doença mental e da esquizofrenia. E pode ser tratado isso, Palomba? É isso que eu queria saber. Sim, pode. Cura a doença mental propriamente dita, sendo dado um diagnóstico perfeito, não há cura, mas há controle. Porque você trata e abaixa todo esse delírio. Pergunto isso, ele não faria. Eu pergunto isso porque quem está em casa agora está ouvindo a explanação do Dr. Guido Palomba e vai dizer, bom, e aí, o que eu faço se eu me encontro numa situação dessa? Renato, bom, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos deixar claro o seguinte, não são todos, a maioria dos doentes mentais, a maioria dos esquizofrênicos não é perigosa. Tá certo? Isso ao contrário. Isso é muito importante. Eu acho porque senão não alimentar preconceito. Exatamente, isso é muito importante. Mas é hereditário. Hereditário, sim, mas por isso que ele também tem mais esse elemento, mais essa peça do quebra-cabeça apontando para o lado da esquizofrenia. Mas eu volto a insistir, a esquizofrenia, a doença mental, a maioria dos doentes mentais não é perigosa. Edu tinha uma pergunta. Fala, doutor Guido Palomba, que é psiquiatra forense, está tentando desvendar o que passa na cabeça de uma pessoa, porque eu acho que hoje o Brasil inteiro vive esse tipo de preocupação. Um pai, uma mãe, a gente imagina que a nossa casa é o lugar mais tranquilo e mais seguro para os nossos filhos. O segundo lugar mais seguro seria a escola. Esse tipo de crime a gente não tinha visto aqui no Brasil, mas esse tipo de comportamento, sim, e acho que em outros crimes. É comum ter esse tipo de pessoas entre nós, como o Celso tinha falado antes? Olha, nesse caso específico da doença mental, os doentes mentais, eles existem, sempre existiram e sempre vão existir. Existem tratamentos, existem controles, existem uma série de formas de poder lidar com esses doentes. Agora, nesse caso específico, ele era imprevisível. Este doente mental que vivia no seu mundo próprio, ensimesmado, não é? Ele era totalmente fechado, planejou durante, eu diria, meses, ele planejou esse delito. Agora vem a pergunta, os doentes mentais planejam? Sim, porque a doença mental, esta que ele sofria, ela não pega o raciocínio, ela não pega a inteligência. Então eles planejam. Agora, é sempre um planejamento mórbido, doentio. E foi o que aconteceu. E por que as crianças ali? Bom, aquela escola, as meninas. A sua pergunta é ótima. Por que mais meninas do que meninos? Por que essa escola? Por que, enfim, as crianças de tenra idade, praticamente, pré-adolescentes ou adolescentes? É impossível a gente não pensar, nós como leigos, emendando na pergunta da Giane, é impossível, a gente imagina, será que ele estava tentando se vingar de algum sofrimento que ele sentiu, que ele teve quando ele estudava lá? Excelente sua pergunta. Os esquizofrênicos, eles têm... Basicamente, eles têm uma certa persecutoriedade, um delírio de cunho persecutório. Mania de perseguição. Mania de perseguição. Tá. Mania de perseguição. Tanto é que os puros e os impuros já está aí, e um não pode tocar no outro. Está aí, digamos, uma espécie de mania de perseguição. E, normalmente, quando eles se sentem perseguidos, eles se recolhem, eles somem, eles ficam acuados. Mas alguns que são os criminosos, eles passam de perseguidos a perseguidores. Então, no caso, pode ser que ele achasse que essas crianças eram impuras, que as meninas eram mais impuras do que os homens. Agora, essas questões, pequenas questões, elas vão ficar sempre desconhecidas, porque só o exame direto é que poderia revelar. Agora, me explica uma coisa, o que eu queria entender ao mesmo tempo, levou para esse lado da inteligência, lá da arma, porque a maneira como ele manuseou, hoje em dia, o revólver calibre 32, o revólver 38, são armas praticamente em desuso.
nem a criminalidade usa mais. Sim. E ele usava, e a gente vê nas imagens, tem umas imagens que a gente vê ele mudando rapidamente, ele tira as balas usadas e coloca as outras. Ele tinha até um equipamento que fazia isso, né, Renato? Era o que eu ia te perguntar até pela tua experiência. Você acha que ele teve algum treinamento? Não, então, não, sem dúvida nenhuma. Por quê? O irmão dele foi ouvido pela polícia ontem, inclusive por carta precatória, a polícia do Rio, ele vai ao Rio depois, contou que ele, desde os 13 anos de idade, ele era interessado por armas com PC na internet. Você sabe que na internet você encontra tudo.